Olá, meus amores! Hoje nós iremos fazer a revisão, certo? De matemática. Vamos iniciar com a correção na página 112, frações equivalentes, certo? Frações equivalentes são frações escritas com números diferentes, porém representam a mesma parte do inteiro, certo? Descubra o número que está faltando para que as frações se tornem equivalentes. Para mim saber se uma fração é equivalente, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, certo? Eu não posso multiplicar por números diferentes. Se eu multiplicar por 2, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador. Se for por 3, a mesma coisa, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador. Vou dar um exemplo. Eu tenho a fração 4/9. Então, eu vou ter que multiplicar essa fração por um mesmo número, certo? Eu vou multiplicar 4 vezes 2 é igual a 8. 9 vezes 2 é igual a 18. Então, aí eu descobri qual é a fração, né? Qual é o número que está faltando para que essa fração se torne uma fração equivalente, certo? Aí na provinha de vocês vai estar as alternativas faltando aí alguns números que você tem que descobrir. A pergunta fala: descubra o número que está faltando para que as frações se tornem equivalentes, certo? Vocês irão multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, certo? Usando as frações equivalentes, preencha os retângulos abaixo. Então, eu vou ter a fração e os retângulos. Então, eu vou preencher os retângulos usando as frações, certo? 1/3. 1/3. Então, eu vou preencher quantos quadrinhos aqui? Quantos retângulos? 2/6. 3/9. Eu vou preencher quantos quadrinhos? Quantos retângulos? Certo? Então, eu vou usar as frações para preencher os retângulos, certo? Circule as frações equivalentes a 4/6. Quais são as frações equivalentes a 4/6? Eu vou pegar essas frações que estão aí abaixo e vou multiplicar, certo? Então, aí eu vou multiplicando. Eu tenho 4/6. Eu vou multiplicar para me ver qual dessas frações são equivalentes a 4/6, certo? Agora vamos para a simplificação de frações. Simplificar uma fração significa reduzir o numerador e o denominador através de uma divisão. Diferente da fração equivalente que multiplica. A simplificação, ela tem que simplificar ela, né? Reduzir o numerador e o denominador através de uma divisão. E assim obter uma fração equivalente. Dessa forma, divide-se o numerador e o denominador por o mesmo número natural diferente de 0, certo? Então, da mesma forma, na fração equivalente, só que na fração equivalente eu vou multiplicar. Na simplificação, eu vou dividir pelo mesmo número, dividir, né? Para obter a fração.
como no exemplo do livro. A fração 8/16 possui as seguintes frações equivalentes. 8/16 eu vou dividir 8 por 2 e 16 por 2. E assim eu vou até não poder dividir mais, até simplificar, certo? Então, na simplificação, eu vou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Para simplificarmos uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador por o mesmo número inteiro. Observe o modelo e simplifique cada fração. Então, na prova tia não colocou modelo, colocou só para vocês, né? Simplificar aí, o numerador e o denominador. 2/4. Vai simplificar 2/4. Então, eu vou dividir 2/4 pelo mesmo número inteiro. 8/6 eu vou dividir até chegar em uma fração que não divida mais, certo? Então, 2/4 eu vou dividir até chegar na simplificação final, onde não se divide mais. 2/6 a mesma coisa, eu vou dividir até chegar na simplificação que não divida mais, certo? 15/20 a mesma coisa. Eu vou simplificar ela, vou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, certo? Se eu simplificar uma fração e ela ainda puder ser simplificada, eu vou simplificar novamente até chegar ao final, certo? Se ela ainda der para simplificar, lembrando que é pelo mesmo número. Simplificação, divide. Fração equivalente, multiplica. Fração, simplificação, divide, certo? Então, eu vou dividir a fração, ok? Escreva 3 frações menores que... Aí tem aí a fração. Então, eu vou escrever 3 frações menores que 6/7. É isso? Então, o denominador, que é o número que está abaixo, ele permanece o mesmo. Eu só vou escrever frações menores. O numerador vai ser menor. Denominador permanece. Numerador é que vai ser as frações menores, certo? Represente 3 frações maiores que aqui está aí no exemplo. Vamos dizer, aqui está aí no exemplo. Então, o denominador permanece o mesmo. Eu só vou aumentar os numeradores. No caso aí está pedindo 3 frações maiores, não é isso? Então, só o numerador que vai ser maior. Denominador permanece o mesmo. Escreva as frações abaixo em ordem crescente usando o sinal de menor que. Então, eu vou só colocar em ordem. Como aí vocês estão observando, o denominador é igual. Não é igual? É 9, nono. Então, tem vários exemplos aí, 3 nonos, não é isso? Então, eu vou escrever essas frações abaixo em ordem crescente, da menor para o maior, do menor para o maior. O denominador é igual, então eu vou ver quais são os numeradores. Eu vou começar a colocar do menor para o maior, usando o sinal. Não esqueçam o sinal, certo? Aí, extração de inteiro. Extração de inteiro é o processo de transformação de fração imprópria para números mistos, certo? Como no exemplo aí, na página 123. Temos dois, né? 2 inteiros. Cada inteiro desse está dividido
em 5 partes, que é o denominador. 5 quintos mais 5 quintos, que é igual a 8 quintos. Por quê, tia? Por quê? Eu tenho aí, esse primeiro retângulo está dividido em 5. 5. Então, eu tenho 5 quintos e 3 quintos. É isso? O primeiro foi preenchido totalmente, os 5 retângulos. Então, eu tenho 5 quintos. Eu tenho um inteiro dividido em 5 partes e as 5 partes estão preenchidas. O segundo eu tenho um inteiro dividido em 5 partes, mas só foram preenchidas 3. Verdade? Então, eu tenho 5 quintos, 3 quintos, que é igual a 8 quintos. Por quê? Porque juntando os dois, foram preenchidos 8 partes, não é isso? Então, eu tenho 8 quintos, ou um inteiro, porque o primeiro aí do exemplo foi preenchido totalmente. Então, eu tenho um inteiro e 3 quintos, certo? A mesma coisa os exemplos abaixo. Um inteiro é quando todas as partes foram preenchidas do inteiro. Então, eu tenho um inteiro, ok? Escreva o número misto correspondente. Aí vocês não vão preencher nada, vão só escrever o número misto. Eu tenho 2 inteiros e 6 sétimos. 2 inteiros, 6 sétimos. Certo? Então, eu vou só escrever o número misto. 2 inteiros, 6 sétimos. 2 e a fração, 6 sétimos. Certo? A mesma coisa nos outros exemplos, ok? Ricardo tem, no meu exemplo aqui, 60 selos. Aí no de você, na prova, vai estar outro número, certo? Ricardo tem 60 selos, ele colou 3 quintos no seu álbum. Quantos selos Ricardo colou? O cálculo, 60 de 3 quintos. Eu vou fazer a fração. 3 quintos de 60 é igual a 60 dividido por 5, que é o denominador. Eu vou dividir o 60 por 5 pelo denominador. 60 dividido por 5 é igual a 12. Eu vou pegar o 12, que é o resultado, e multiplicar por 3, porque 3 é o denominador. 12 vezes 3, 36. Primeiro, eu divido, no caso aí, 60 por 5, que é o denominador. Com o resultado, eu multiplico por 3, que é o denominador, certo? A mesma coisa, a outra questão. Uma cozinheira fez 30 pastéis, vamos dizer assim. Ela já vendeu 2/3. Quantos pastéis foram vendidos? Vou fazer o cálculo. 2/3 de 30. Então, eu vou dividir o 30 por 3, que é o denominador. 30 dividido por 3 é igual a 10. Aí, eu vou pegar o 10 e multiplicar por 2, que é o numerador. 10 vezes 2 é igual a 20. Então, a cozinheira vendeu 20 pastéis, certo? Primeiro, eu divido o número pelo denominador. O resultado eu vou multiplicar com o numerador, certo? Entenderam? Então, qualquer dúvida, podem falar com a tia, certo? Então, beijos e até amanhã. E uma boa prova para vocês.